O Oceano no Fim do Caminho, por Neil Gaiman. Tradução de Renata Petengil, editora intrínseca, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo. E se é possível via Pix, apoia-se o Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro aqui do canal. Procure fazer a sua assinatura, você também. A mensalidade começa a R$ 1,99 ao mês e pode ser cancelada ou alterada a qualquer momento. Há diversos valores e possibilidades. E também é possível auxiliar-me comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Caso você queira algum livro que lá não esteja, basta solicitá-lo. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz muita diferença em termos de engajamento. Assim, o YouTube dissemina este conteúdo, ofertando-o a mais pessoas, caso você concorde com o trabalho que aqui é feito. Muito obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Nunca mais vi o Mini Branco. 2 dias depois, numa segunda-feira, meu pai recebeu em casa a entrega de um rover preto, com bancos de couro vermelho rachado. Era maior que o Mini, mas não tão confortável. O cheiro de charutos velhos estava entranhado no estofamento, e em viagens mais demoradas sempre ficávamos enjoados no banco de trás. O rover preto não foi a única coisa a ser entregue na segunda-feira de manhã. Também recebi uma carta. Eu tinha 7 anos e nunca recebia cartas. Ganhava cartões no meu aniversário dos meus avós e de Ellen Henderson, uma amiga da minha mãe que eu não conhecia. Quando eu fazia aniversário, Ellen Henderson, que morava em um trailer, me mandava um lenço. Eu não recebia cartas. Mesmo assim, verificava a caixa de correio todos os dias para ver se havia algo para mim. E naquela manhã, havia. Abri o envelope e não entendi o que era aquilo. E levei a carta para minha mãe. O seu título de capitalização foi sorteado, disse ela. E o que isso quer dizer? Quando você nasceu, ou melhor, quando cada neto nasceu, sua avó comprou títulos de capitalização para vocês. Se seu número for sorteado, você pode ganhar milhares de libras. Eu ganhei milhares de libras? Não, ganhou 13 libras e 11 xelins. Eu estava triste por não ter ganhado milhares de libras. Eu já sabia como gastaria o dinheiro. Compraria um lugar onde pudesse ficar sozinho, como uma bate-caverna, com a entrada camuflada. Mas fiquei satisfeito por ser dono de uma fortuna maior do que jamais pensei. 13 libras e 11 xelins. Eu conseguia comprar 4 balas com 1 centavo. Elas custavam 1/4 de centavo cada. Embora não existissem mais moedas desse valor, 13 libras e 11 xelins. 240 centavos em cada libra e 4 balas por centavo Era de longe mais balas do que eu poderia imaginar. Eu vou depositar isso na sua conta poupança dos Correios, disse a minha mãe, acabando com os meus sonhos. Eu não tinha mais balas do que antes daquela manhã. Mesmo assim, estava rico. 13 libras e 11 xelins mais rico do que no momento antes. Eu jamais havia ganhado nada. Nunca mesmo. Pedi a ela que me mostrasse o pedaço de papel com o meu nome mais uma vez, antes de guardá-lo na bolsa. Era segunda-feira de manhã. À tarde, o velho senhor Wollery, que vinha às segundas e quintas para cuidar do jardim, a senhora Wollery, esposa dele, igualmente velha, que usava galochas enormes meio transparentes, vinha às quartas fazer a faxina de casa, escavava buracos na horta, quando desenterrou uma garrafa cheia de moedas de centavos,
de diversos valores. Nenhuma tinha data posterior a 1937, e eu passei a tarde polindo todas elas com molho inglês e vinagre, para ficarem brilhando. Minha mãe colocou a garrafa de moedas antigas no console da lareira na sala de jantar e disse que um colecionador de moedas certamente pagaria várias libras por elas. Fui dormir feliz e empolgado naquela noite. Eu estava rico. Um tesouro enterrado fora descoberto. O mundo era um bom lugar para se viver. Não lembro como os sonhos começaram, mas é assim que os sonhos são, não é mesmo? Sei que estava na escola e que estava tendo um dia ruim, fugindo dos garotos que me batiam e me xingavam, mas eles acabaram me achando nos fundos, no meio da moita de rododendros, e eu sabia que só podia estar sonhando, mas não sabia disso no sonho. Lá tudo era real e verdadeiro, porque junto dos valentões estavam o meu avô e os amigos dele, idosos de pele cinza e tosse seca. Eles seguravam lápis de ponta afiada, do tipo que tirariam sangue se fossem espetados em você. Eu corri, mas eles eram mais rápidos que eu, os velhinhos e os grandalhões. E no banheiro dos meninos, onde tinha me escondido num dos reservados, eles me alcançaram. Eles me seguraram no chão e abriram a minha boca à força. Meu avô, que não era meu avô, na verdade era um boneco de cera do meu avô, determinado a me vender para a anatomia, segurava alguma coisa afiada e brilhante e começou a empurrá-la por minha goela com seus dedos curtos e grossos. Era rígida, cortante e familiar e me fez entalar e engasgar. O gosto metálico invadiu a minha boca. Eles me encaravam com olhares malvados e triunfantes, todos os que estavam no banheiro dos meninos. E eu tentava não engasgar com a coisa que estava na minha garganta, determinado a não lhes dar essa satisfação. Acordei e estava engasgando. Não conseguia respirar. Havia algo na minha garganta, rígido e cortante, que não me deixava respirar nem gritar. Comecei a tossir enquanto acordava, as lágrimas rolando pelo meu rosto, o nariz escorrendo. Enfiei os dedos na garganta o mais fundo que consegui, desesperado, em pânico e determinado. Senti a borda de algo duro com a ponta do indicador. Prendi o objeto com o dedo médio, o que fez engasgar ainda mais. Peguei o que quer que fosse aquilo na minha garganta e o arranquei. Puxei o ar com toda a força. E então eu meio que vomitei no lençol, cuspindo uma gosma transparente salpicada de sangue. O objeto havia cortado a minha garganta quando eu o arrancara de lá. Não olhei o que era. Eu segurei firme a coisa com a mão fechada, gosmenta por causa da saliva e do catarro. Não queria olhar, não queria que aquilo existisse, a ponte entre meu sonho e o mundo desperto. Corri até o banheiro, que ficava do outro lado da casa. Lavei a boca, bebi água diretamente da torneira fria, sujei de vermelho a pia branca com o meu cuspe. E só depois disso foi que me sentei na beirada da banheira branca e abri a mão. Estava assustado. Mas o que vi em minha mão, o que antes estava em minha garganta, não era nada assustador. Era só uma moeda, um xelim de prata. Voltei para o quarto. Vesti uma roupa, fiz o melhor que pude para limpar o vômito do lençol com uma toalha de rosto umedecida. Torci para que o lençol secasse até a hora de dormir e então desci a escada. Queria contar a alguém sobre o xelim, mas não havia quem. Conhecia o suficiente dos adultos para saber que, se eu lhes dissesse o que tinha acontecido, ninguém acreditaria em mim. Os adultos raramente pareciam acreditar em mim quando eu falava a verdade. Então, por que acreditariam em algo tão improvável? Minha irmã estava brincando com algumas amigas no jardim nos fundos da casa. Ela correu enfurecida até mim quando me viu. Odeio você! Eu vou contar tudo para a mamãe e para o papai quando eles chegarem. O quê? Você sabe! Sei que foi você! Que fui eu o quê?
que atirou moedas em mim, em todas nós, dos arbustos. Foi muita maldade sua. Mas eu não fiz isso. Doeu! Ela voltou até onde as amigas estavam e todas me fulminaram com os olhos. Eu sentia minha garganta dolorida e arranhada. Atravessei a entrada de carros. Não sei aonde planejava ir, eu só não queria mais ficar ali. Letty Hempstock estava de pé na beira da rua, embaixo das castanheiras. Parecia que esperava havia 100 anos e que ainda poderia esperar mais 100. Ela usava um vestido branco, mas a claridade que atravessava as folhas primaveris das castanheiras na primavera o deixava esverdeado. Oi, disse eu. Você teve um pesadelo, não teve? Tirei o shilling do bolso e mostrei a ela. Eu estava engasgando com isso. Quando acordei. Mas eu não sei como foi parar na minha garganta. Se alguém tivesse colocado isso na minha boca, eu teria percebido. Simplesmente estava lá dentro quando acordei. A minha irmã falou que eu atirei moedas nelas, dos arbustos, mas eu não fiz isso. Não. Você não fez. Letty, o que está acontecendo? Alguém só está tentando dar dinheiro às pessoas, nada mais. Mas está fazendo isso de um jeito muito ruim. E está me remexendo em coisas por aqui que deveriam ficar adormecidas. E isso não é nada bom. Tem alguma coisa a ver com o homem que morreu? Alguma coisa a ver com ele, sim. É ele que está fazendo isso? Ela fez que não com a cabeça. Então perguntou: você já tomou café? Eu fiz que não com a cabeça. Então tá, venha comigo. E caminhamos juntos. Naquela época havia poucas casas pela estrada, uma aqui, outra ali, e Letty ia apontando cada uma ao passarmos. Naquela casa, um homem sonhou que estava sendo vendido e transformado em dinheiro. Agora começou a ver coisas nos espelhos. Que tipo de coisas? Ele mesmo, mas com dedos saindo dos olhos. E coisas saindo pela boca, tipo pinças de caranguejo. Eu imaginei pessoas em espelhos com pinças de caranguejo saindo da boca. Por que eu achei um shilling na minha garganta? Ele queria que as pessoas tivessem dinheiro. O minerador de Opala, que morreu no carro? Mais ou menos. Não exatamente. Foi ele quem começou isso tudo, como alguém que risca um fósforo no pavio dos fogos de artifício. A morte dele acendeu o rastilho. O que está explodindo neste momento não é ele, é outra pessoa, outra coisa. Ela coçou o nariz sardento com a mão suja. Uma moça ficou louca naquela casa, falou a Letty e nem me ocorreu questioná-la. Ela tem dinheiro escondido no colchão. Agora não quer mais sair da cama para que ninguém o pegue. Como você sabe disso? Ela deu de ombros. Depois de passar algum tempo aqui, você fica sabendo das coisas. Eu chutei uma pedra. Com algum tempo, você quer dizer uma quantidade muito grande de tempo? Ela assentiu. Quantos anos você tem de verdade? 11. Pensei por um instante, então perguntei: há quanto tempo você tem 11 anos? Ela sorriu para mim. Passamos pela fazenda Caraway. Passamos pela fazenda Caraway. Os fazendeiros, que um dia viria a conhecer como os pais de Kelly Anders, estavam no pátio discutindo aos gritos. Pararam quando nos viram.
Depois que fizemos uma curva na estrada e saímos do campo de visão deles, Leite disse: pobres coitados. Por que eles são pobres coitados? Porque estão com problemas financeiros. E esta manhã ele sonhou que ela estava fazendo coisas erradas para ganhar dinheiro. Então vasculhou a bolsa dela e encontrou várias notas de 10 shillings dobradas. Ela diz que não sabe de onde vieram e ele não acredita. Ele não sabe em que acreditar. Todas as brigas e todos os sonhos é tudo por causa de dinheiro, não é? Eu não sei ao certo. Naquele momento, Letty pareceu tão adulta que eu quase tive medo dela. O que quer que esteja acontecendo pode ser resolvido. Foi então que ela viu a expressão preocupada em meu rosto, assustada até, e completou: depois de algumas panquecas. Letty preparou panquecas para nós numa grande chapa de metal no fogão da cozinha. Eram finas como papel e assim que ficavam prontas, Letty espremia limão siciliano em cima delas, acrescentava no meio uma colherada de geleia de ameixa e as enrolava bem enroladinhas, iguais a um charuto. Quando já havia uma quantidade suficiente de panquecas, nós nos sentamos à mesa da cozinha e as devoramos. A cozinha tinha uma lareira, ainda com cinzas em brasa da noite anterior. Aquela cozinha era um lugar bem agradável, pensei. Eu estou com medo, disse eu a Letty. Ela sorriu para mim. Eu vou garantir que você esteja em segurança. Prometo. Eu não estou com medo. E eu continuei com medo, mas não tanto. É que isso é assustador. Eu já disse que prometo. Não vou deixar que machuquem você. Machuquem? Perguntou bem alto uma voz rouca. Quem está machucado? O que se machucou? Por que alguém estaria machucado? Era a velha senhora Hempstock, o avental suspenso nas mãos, e ali dentro havia tantos narcisos que a claridade refletida neles transformava o rosto dela em ouro, e a cozinha inteira parecia banhada por uma luminosidade amarela. Algo está criando problemas, está dando dinheiro às pessoas, nos sonhos e na vida real, respondeu Letty, e mostrou minha moeda à senhora. Meu amigo acordou engasgado com este xelim hoje de manhã. A velha senhora Hempstock apoiou o avental na mesa da cozinha, transferindo os narcisos com agilidade do tecido para a madeira. Então pegou o xelim da mão de Letty, estreitou os olhos para observá-lo melhor, cheirou, esfregou, escutou, ou pelo menos levou à orelha, e então encostou nele a ponta da língua rocheada. É novo, disse por fim. Está escrito 1912, mas ontem ele não existia. Eu sabia que tinha alguma coisa esquisita com essa moeda, falou Letty. Ergui os olhos para encarar a velha senhora Hempstock. Como a senhora sabe disso? Boa pergunta, amorzinho. Basicamente pelo decaimento de elétrons. É preciso olhar as coisas bem de pertinho para ver os elétrons. Eles são os pequenininhos, que parecem minúsculos sorrisos. Os nêutrons são os cinzentos, que parecem testas franzidas. Os elétrons estavam todos um pouco sorridentes demais para 1912. Então verifiquei as bordas das letras e a cara do velho rei, e tudo estava um tiquinho nítido e definido demais. Aí, até nos pontos em que as bordas estavam desgastadas, era como se tivessem sido feitas para parecer desgastadas. A senhora deve ter uma visão muito boa, observei. Eu estava impressionado. Ela me devolveu a moeda. Não tanto quanto antigamente. Mas quando você chegar à minha idade, sua visão também não será tão boa quanto já foi um dia. Disse e deu uma gargalhada sonora como se tivesse dito algo muito engraçado. E qual é a sua idade? Letty olhou para mim e eu fiquei com medo de ter sido grosseiro.
Às vezes os adultos não gostavam que perguntassem a idade deles, outras vezes gostavam. Pela minha experiência, os idosos gostavam. Tinham orgulho da sua idade. A senhora Woolery tinha 77 anos e o senhor Woolery 89, e ambos gostavam de nos dizer isso. A velha senhora Hempstock andou até o armário e tirou dele vários vasos coloridos. Idade suficiente. Eu me lembro de quando a lua foi feita. A lua não existe desde sempre? Benza a Deus, de jeito nenhum. Eu lembro o dia em que a lua chegou. Nós olhamos para o céu. Era tudo amarronzado e cinzento por aqui naquela época, e não verde e azul. Ela abasteceu cada um dos vasos até metade com água da torneira, e então pegou uma tesoura de cozinha escurecida e cortou 1 centímetro da base do caule de cada narciso. Você tem certeza de que não é o fantasma daquele homem que está fazendo essas coisas? Tem certeza de que não estamos sendo assombrados? Perguntei. As duas riram, a menina e a senhora, e eu me senti um idiota. Desculpem, eu falei. Fantasmas não podem fazer coisas. Eles não são bons nem em mudar as coisas de lugar, disse Letty. Vá chamar a sua mãe. Ela está lavando roupa, hã? Falou a velha senhora Hempstock e então se dirigiu a mim. Você vai me ajudar com esses narcisinhos. Ajudei-a a colocar as flores nos vasos e ela pediu a minha opinião sobre onde colocá-los na cozinha. Nós os pusemos nos lugares sugeridos por mim e eu me senti extremamente importante. Os narcisos ali pareciam fragmentos de luz do sol, tornando ainda mais agradável aquela cozinha de madeira escura. O piso era de lajotas de pedras vermelhas e cinza. As paredes eram caiadas. A senhora me serviu um naco de favo de mel, de colmeia das Hempstocks, e um pires lascado, e despejou por cima um pouco de creme de leite de uma jarra. Comi com uma colher, mastigando a cera como chiclete, deixando o mel escorrer pela garganta, doce e viscoso, com sabor de flores silvestres no final. Eu estava raspando do pires o restinho do creme de leite e do mel, quando Letty e a mãe adentraram a cozinha. A senhora Hempstock ainda trazia nos pés as enormes galochas e entrou a passos largos, como se tivesse muita pressa. Mãe! Exclamou, dando mel ao menino! A senhora vai estragar os dentes dele! A velha senhora Hempstock deu de ombros. Vou ter uma conversinha com os bichinhos na boca dele. Fazer com que deixem os dentes do menino em paz, retrucou. A senhora não pode simplesmente ficar mandando nas bactérias assim. Elas não gostam, disse a senhora Hempstock mais jovem. Que bobagem sem tamanho! Deixe esses bichinhos a seu bel prazer e farão estragos sem precedentes. Mostre-lhes quem manda e serão seus humildes servos. Você já provou do meu queijo. E virou-se para mim. Meu queijo já ganhou medalhas, menino, medalhas. Na época do velho rei, havia quem cavalgasse uma semana inteira para comprar um dos meus queijos. Comentava-se que o próprio rei o comia com seus pães, juntamente com os filhos, o príncipe Ricardo, o príncipe Godofredo e até mesmo o pequeno príncipe João. E que eles juravam ser o melhor queijo que já haviam provado na vida. Vó, disse Letty, e a senhora parou no meio da frase. Você vai precisar de uma varinha de aveleira. E, acrescentou a mãe de Letty, sem parecer muito convicta, e acho que poderia levar o rapaz. É a moeda dele, né? E será mais fácil carregá-la se ele estiver com você. Algo feito por ela. Ela? Perguntou Letty. Letty segurava seu canivete com cabo de chifre, a lâmina recolhida.
Pelo gosto é ela, respondeu a mãe de Leti. Mas eu posso estar enganada. Não leve o garoto. É o mesmo que arrumar sarna para se coçar, isso sim, disse a velha senhora Hempstock. Eu fiquei desapontado. Ficaremos bem. Vou tomar conta dele. É só nós dois. Será uma aventura. E ele me fará companhia. Por favor, vó. Ergui os olhos para a velha senhora Hempstock, a esperança estampada no rosto, e aguardei. Se der tudo errado, não diga que não avisei, hã? Falou a velha. Obrigada, vó. Eu não vou dizer e eu vou tomar cuidado. A velha senhora Hempstock fungou. Olhe lá, não faça nenhuma bobagem. Aproxime-se dela com cautela, hã? Imobilize-a, bloqueie o seu caminho e faça-a adormecer de novo. Eu sei disso tudo, de verdade. Vamos ficar bem. Foi o que a Leti disse. Mas não foi o que aconteceu. Leti me levou até o bosque de aveleiras ao lado da estrada velha. Os ramos das aveleiras pendiam pesadamente na primavera e arrancou um graveto da árvore. Então, com o canivete, como se já tivesse feito aquilo milhares de vezes, descascou-o e fez nele um talho, deixando-o igual a um Y. Guardou o canivete, não vi onde foi parar, e segurou o Y pelas hastes superiores. Isso não é radiestesia. Eu só estou usando a varinha como guia, hã? Disse-me ela. O que procuramos é azul, uma garrafa azul, acho, para começar, ou algo azul rocheado e cintilante. Eu observei os arredores com Leti. Eu não estou vendo nada assim. Está por aqui, garantiu-me. Olhei em volta, esquadrinhando a grama, vendo uma galinha marrom avermelhada ciscando ao lado da entrada de veículos, alguns equipamentos agrícolas enferrujados, uma mesa de madeira com cavaletes como pés ao lado da pista e 6 latões de leite vazios em cima dela. Avistei a casa de fazenda de tijolos vermelhos das Hempstock, confortável como um animal descansando. Vi as flores de primavera, as onipresentes margaridas brancas e amarelas, o dourado dos botões de ouro e dos dentes de leão, e quase já fora da estação, um jacinto silvestre azul arroxeado, solitário, à sombra da mesa, com os latões de leite, ainda cintilando com o orvalho. Aquilo? Perguntei. Você tem olhos de águia, disse ela com ares de aprovação. Andamos juntos até o jacinto silvestre. Leti fechou os olhos e balançou o corpo de um lado para o outro, a varinha de aveleira estendida como se ela própria fosse o ponto central de um relógio ou de uma bússola, e a varinha o ponteiro, apontando para uma meia-noite ou para um leste que eu não conseguia identificar. Preto, disse ela de repente, como se descrevesse algo proveniente de um sonho. E macio. Nós nos afastamos do jacinto silvestre, caminhando ao longo da estradinha, que eu às vezes achava já ter sido uma estrada romana. Estávamos uns 100 metros adiante, perto do lugar em que o Mini fora encontrado, quando ela o avistou. Um retalho de tecido preto preso no arame farpado da cerca. Leti aproximou-se dele. De novo, o graveto da veleira estendido à sua frente. E de novo, o corpo girando lentamente. Vermelho, disse com segurança. Muito vermelho. Por ali. Caminhamos juntos na direção indicada por ela. Atravessamos o pasto e nos embrenhamos por um aglomerado de árvores. Lá! Exclamei fascinado. O cadáver de um animal muito pequeno, um tipo de roedor, era o que parecia, estava estendido em um montinho de musgos verdes. Não tinha cabeça, e o sangue manchava seu pelo e o musgo. Era um vermelho, muito vermelho. Ouça, daqui em diante, segure meu braço, hã? E não solte. Peguei o braço esquerdo dela, perto do cotovelo, com a minha mão direita. Leti moveu o graveto de aveleira.
Por aqui. O que procuramos agora? Estamos chegando perto. A próxima coisa que procuramos é uma tempestade. Abrimos caminho por outro aglomerado de árvores e, ao passar por ele, chegamos a um bosque. E nos esprememos por entre os troncos, muito próximos uns dos outros, a folhagem formando uma copa densa lá no alto. Achamos uma clareira no bosque e andamos ao longo dessa clareira, em um mundo todo verde. Da esquerda veio o barulho de um trovão distante. Tempestade! Disse Letty. Ela deixou o corpo girar de novo e eu me mexia junto, segurando o seu braço. Senti, ou imaginei ter sentido, uma vibração atravessando o meu corpo enquanto segurava o braço dela, como se estivesse tocando um motor potente. Ela partiu em uma nova direção. Atravessamos juntos um córrego, então Letty parou de repente e cambaleou, mas não caiu. Chegamos? Perguntei. Ainda não. Não. A criatura sabe que estamos vindo, sente a nossa presença e não quer que cheguemos perto. O graveto de aveleira começou a se mover descontroladamente em todas as direções, como um ímã sendo repelido por um polo magnético. Letty sorriu. Uma rajada de vento lançou folhas e terra em nosso rosto. À distância, ouvi algo deslocando-se ruidosamente como um trem. Ficava cada vez mais difícil enxergar, e o céu que eu avistava acima do dossel de folhas estava escuro, como se enormes nuvens de tempestade estivessem bem em cima de nossas cabeças, ou como se tivéssemos passado diretamente da manhã para o crepúsculo. Abaixe-se! Gritou Letty e se agachou no musgo, puxando-me para baixo. Ela se deitou de bruços e eu me deitei ao seu lado, sentindo-me ligeiramente bobo. O solo estava úmido. Por quanto tempo nós vamos... Shhh! Ela pareceu quase zangada. Não falei nada. Algo cruzou o bosque por cima de nós. Olhei para o alto, vi uma coisa marrom e peluda, mas achatada como um imenso tapete, as pontas tremulando e ondulando, e na frente do tapete uma boca repleta de dezenas de dentinhos afiados, voltados para baixo. A coisa tremulou e pairou sobre nós. E então sumiu da vista. O que era aquilo? Perguntei, o coração batendo tão forte que eu não sabia se seria capaz de ficar de pé novamente. Um lobo-raia. Já fomos um pouco além do que eu imaginava, disse a Letty. Ela se pôs de pé e ficou olhando fixamente na direção para onde a coisa peluda havia seguido. Levantou a ponta do graveto da aveleira e virou-se devagar. Não estou captando nada. Ela jogou a cabeça para trás para tirar o cabelo da frente dos olhos, sem soltar as hastes da forquilha de aveleira. Ou a criatura está se escondendo, ou estamos perto demais. Ela mordeu o lábio e então disse: "O xelim, aquele da sua garganta, pegue." Tirei-o do bolso com a mão esquerda e o estendi em sua direção. Não, eu não posso encostar nele, não agora. Coloque-o na bifurcação da forquilha. Hein? Eu não perguntei por quê, simplesmente coloquei o xelim de prata no ponto em que as duas hastes do Y se encontraram. Letty esticou os braços e virou-se bem devagar com o graveto apontando para a frente. Eu me movi com ela, mas não senti nada, nenhum motor vibrando. Já havíamos passado da metade do giro e então ela parou. "Veja!" exclamou. Olhei na direção para onde ela estava virada, mas eu não vi nada além de árvores e sombras no bosque. "Não! Veja! Aqui!" Ela indicou com a cabeça. A ponta da forquilha da veleira estava fumegando um pouco. Letty virou um bocadilho para a esquerda, outro para a direita, um tanto mais para a direita de novo, e a ponta do graveto começou a brilhar com uma laranja incandescente, como uma laranja incandescente, com um laranja incandescente. "Nunca vi nada assim", disse Letty. "Estou usando a moeda como amplificador, mas é como se..." E houve então um uf! E a ponta do graveto pegou fogo. Letty fincou-a no musgo úmido e disse: "Pegue sua moeda de volta." Eu obedeci, pegando-a com cuidado, para o caso de estar quente. Mas estava muito gelada. Letty deixou a forquilha para trás no musgo, a ponta carbonizada ainda fumegando, irritada. Letty começou a andar e seguia a seu lado. Estávamos de mãos dadas agora.
minha mão direita na esquerda dela. O ar tinha um cheiro estranho, como de fogos de artifício, e o mundo escurecia com cada passo que dávamos bosque adentro. Eu disse que manteria você em segurança, não disse? Perguntou Letty. Sim. E eu prometi que não deixaria nada machucar você. Prometeu. Então ela completou. É só continuar de mãos dadas comigo. Não solte, hein? O que quer que aconteça, não solte a minha mão. A mão dela estava quente, mas não suada. Isso me tranquilizava um pouco. Segure a minha mão e não faça nada menos que eu mande. Entendeu? Eu não estou me sentindo muito seguro, falei. E ela não discutiu, só disse: Nós fomos além do que eu imaginava, além do que eu esperava. Eu não tenho muita certeza do tipo de criaturas que vivem aqui, nos limites do bosque. O aglomerado de árvores terminou e saímos em campo aberto. Estamos muito longe da fazenda? Perguntei. Não, ainda estamos no terreno. A fazenda Hempstock é muito grande. Trouxemos muita coisa da velha pátria quando viemos para cá. A fazenda veio também. E trouxe junto algumas criaturas. Vovó as chama de pulgas. Eu não sabia onde estávamos, mas não conseguia acreditar que ainda fossem as terras das Hempstock. Da mesma forma que não acreditava que estivéssemos no mundo onde eu havia crescido. O céu dali tinha o laranja esmaecido dos semáforos. As plantas espinhosas, como enormes babosas denteadas, eram de um verde escuro meio prateado e pareciam forjadas em chumbo. A moeda na minha mão esquerda, que já estava na temperatura do meu corpo, começou a esfriar novamente, até ficar fria como um cubo de gelo. Minha mão direita segurava a de Lady Hempstock com toda a força que eu tinha. Chegamos, disse ela. Num primeiro momento, achei que estava olhando para uma construção qualquer, algum tipo de barraca do tamanho de uma igreja do interior, feita de uma lona rosa acinzentada que tremulava com as rajadas do vento de tempestade sob aquele céu alaranjado. Uma estrutura desbotada e envelhecida pelo clima e rasgada pelo tempo. E então a criatura virou-se, e eu vi o seu rosto. E ouvi algo ganindo, como um cão que tivesse levado um chute. E eu me dei conta de que a coisa que gania era eu. O rosto era esfarrapado, e os olhos eram buracos profundos no tecido. Não havia nada por trás daquilo. Era só uma máscara de lona cinza, maior do que eu jamais teria imaginado, toda rasgada e retalhada, balançando com as rajadas do vento da tempestade. Algo se mexeu, e a criatura maltrapilha abaixou os olhos para nós. Diga seu nome, falou Lady Hempstock. E houve uma pausa. Olhos vazios nos encaravam. Então uma voz tão monótona quanto o vento disse: Eu sou a senhora deste lugar. Estou aqui há muito tempo, antes mesmo de os povos pequenos sacrificarem seus irmãos nas rochas. Meu nome é só meu, criança. Não. Agora deixe-me em paz, antes que eu sopre vocês para bem longe daqui. A coisa gesticulou com um dos membros, que mais parecia uma vela mestra quebrada, e eu senti o meu corpo tremer. Lady Hempstock apertou a minha mão e eu ganhei um pouco de coragem. Ela disse: Eu pedi que você dissesse o seu nome, não pedi? Mas só o que ouvi foi você se gabar de como é velha e do tanto de tempo que está aqui. Agora você me diz seu nome, que eu não vou perguntar uma terceira vez. Ela parecia ser do interior como nunca antes.
Talvez fosse a ira em sua voz. As palavras saíam diferente de sua boca quando estava zangada. Não, sussurrou a criatura cinza monotonamente. Garotinha, garotinha. Quem é o seu amigo? Não diga nada, sussurrou Letty. Fiz que sim com a cabeça e apertei os lábios com força. Estou ficando cansada disso, falou a criatura cinza, sacudindo petulantemente os braços de pano maltrapilho. Algo veio até mim e implorou por amor e auxílio. Contou-me como eu poderia fazer felizes todos os seres iguais a ele, que são criaturas simples e tudo o que querem é dinheiro, só dinheiro e nada mais. Pequenos sinais de trabalho. Se tivesse pedido, eu teria dado sabedoria ou paz. Total paz. Conversa fiada, disse Letty Hempstock. Não tem nada que você tenha a dar para eles e para que eles queiram. Deixe todo mundo em paz, hã? O vento soprou e a figura gigantesca tremulou, como grandes velas balançando, e quando o vento cessou, a criatura havia mudado de posição. Agora aparecia mais perto do chão e nos examinava como um enorme cientista de lona olhando dois camundongos brancos. Dois camundongos brancos, muito assustados, de mãos dadas. A mão de Letty começou a suar. Ela apertou a minha. Só não sei se para me encorajar ou se para encorajar a si mesma. E eu apertei a dela também. O rosto rasgado, o lugar onde devia haver um rosto, contorceu-se. Achei que estava sorrindo. Talvez estivesse. Eu me sentia como se aquilo me examinasse, me desconstruísse, como se soubesse tudo a meu respeito, coisa que nem eu sabia sobre mim mesma. A menina que segurava a minha mão disse: Se você não vai me dizer seu nome, eu vou amarrar você com uma coisa sem nome. E você ainda vai ficar presa, atada e selada como um poltergeist ou como um cão-demônio. Ela esperou. Mas a criatura não falou nada. Então Letty Hempstock começou a dizer algumas palavras numa língua que eu não conhecia. Em determinados momentos ela falava e em outros parecia cantar, num idioma que não se parecia com nada do que eu já ouvira, nem com nada que ouviria durante toda a vida. Mas eu conhecia a melodia. Era uma música de criança, uma cantiga de roda chamada Meninas e Meninos, vem brincar. Meninas e meninos, vem brincar. A melodia era igual, mas as palavras na letra eram mais antigas, eu tinha certeza disso. E enquanto ela cantava, coisas aconteciam sob o céu alaranjado. A terra se remexeu e revirou com vermes cinzentos e compridos que saíam do solo em que pisávamos. Algo foi arremessado em nossa direção, vindo do centro da lona tremulante. Era um pouco maior que uma bola de futebol. Na escola, nos jogos, eu costumava deixar cair as coisas que deveria pegar, ou juntava as mãos tarde demais e era atingido na cara ou na barriga. Mas aquilo vinha diretamente para mim e para Letty Hempstock, e eu não pensei, eu simplesmente fiz. Levantei os braços e agarrei aquilo, uma massa tremulante e retorcida de teias de aranha e tecido podre. E assim que a peguei, senti algo me machucando, uma dor aguda na sola do pé que veio num instante e passou, como se eu tivesse pisado em um alfinete. Letty deu um tapa na coisa que eu segurava e ela caiu no chão, onde se desmanchou e sumiu. Letty pegou minha mão direita e a segurou com força de novo. E enquanto tudo isso acontecia, ela continuava a cantar. Eu sonhava com aquela música, com as palavras estranhas na simples cantiga de roda, e em vários momentos nos sonhos entendia o que Letty estava dizendo. Nos sonhos eu também falava aquela língua, a língua original, e tinha domínio sobre a natureza de tudo o que era real. No meu sonho, aquela era a língua do que é, e tudo o que fosse falado nela se tornava realidade, porque nada dito com ela pode ser mentira. A língua
É o fundamento da construção de tudo. E nos meus sonhos, eu usei esse idioma para curar os doentes e para voar. Uma vez sonhei que tinha uma pequena pousada à beira-mar, e para todo mundo que se hospedava lá eu dizia naquela língua: ser inteiro. E eles se tornavam inteiros, e não pessoas fragmentadas, não mais, porque eu havia falado a língua da criação. E como Leti estava falando a língua da criação, mesmo que eu não entendesse o que ela dizia, compreendia o que estava sendo dito. A criatura na clareira estava sendo atacada àquele lugar para sempre, estava sendo atada àquele lugar para sempre, presa, proibida de exercer sua influência sobre qualquer coisa além daqueles domínios. Leti Hempstock terminou de cantar. Eu achei que ouvia a criatura gritar, protestar, reclamar. Mas embaixo do céu alaranjado tudo estava quieto, e apenas o tremular da lona e o chacoalhar de galhos ao vento quebravam o silêncio. O vento cessou. 1000 retalhos de tecido cinza pousaram no solo enegrecido como coisas mortas, ou roupas sujas abandonadas. Nada se mexia. Isso deve ser suficiente. Ela apertou a minha mão. Achei que tentava soar animada, mas não conseguiu. Seu tom de voz era sério. Vamos para casa. Andamos de mãos dadas por um bosque de sempre vivas azuladas e cruzamos uma ponte pintada de vermelho e amarelo sobre um lago ornamental. Seguimos margeando um campo no qual o milho, ainda tenro, começava a crescer, parecendo um capim bem verdinho, plantado em fileiras. Subimos um degrau improvisado com tábuas de madeira, de mãos dadas, e chegamos a outro terreno, cultivado com o que pareciam pequenos caniços ou cobras peludas, pretas, brancas, marrons, cor de laranja, cinzas e listradas. Todas oscilando suavemente, enrolando-se e desenrolando-se sob o sol. O que é isso? Eu perguntei. Você pode puxar uma delas e ver, se quiser, disse Leti. Olhei para baixo. A gavinha peluda, perto dos meus pés, era bem pretinha. Inclinei-me, segurei-a bem embaixo firmemente com a mão esquerda e puxei. Algo saiu do fundo da terra e girou em torno de si mesmo com raiva. Senti como se várias agulhas minúsculas tivessem espetado a minha mão. Espanei a terra e pedi desculpas, e aquilo olhou para mim mais surpreso e perplexo que com raiva. Saltou da minha mão para a minha camisa e passei a mão nele. Um gatinho, preto e macio, a cara afilada, a expressão inquisitiva. Uma mancha branca na ponta de uma das orelhas e olhos de um tom de um azul esverdeado estranhamente intenso. Na fazenda conseguimos nossos gatos do jeito tradicional, disse Leti. Como assim? O grande Oliver. Ele apareceu na fazenda ainda nos tempos pagãos. Todos os gatos de lá descendem dele. Eu olhei para o gatinho pendurado na minha camisa pelas unhinhas. Eu posso levá-lo para casa? Não é ele. É ela. E não é uma boa ideia levar nada dessas bandas para casa, respondeu Leti. Eu coloquei a gatinha no chão no limite do terreno. Ela partiu atrás de uma borboleta que voou para o alto e saiu do alcance. E depois correu em disparada sem olhar para trás. Meu gatinho foi atropelado. Era tão pequeno. O homem que morreu me contou o que aconteceu. Mas não era ele quem estava dirigindo. Ele disse que eles não o viram. Eu sinto muito, lamentou Leti. Nós andávamos sob um dossel de macieiras em flor e o mundo cheirava a mel.
Esse é o problema com as coisas vivas. Não duram muito. Gatinhos num dia, gatos velhos no outro. E depois ficam só as lembranças. E as lembranças desvanecem e se confundem. Viram borrões. Ela abriu uma porteira de madeira e nós entramos. Letty soltou a minha mão. Estávamos no fim da estrada, perto da mesa de madeira, ao lado da pista, com os latões de leite prateados e surrados em cima. O mundo tinha o cheiro de sempre. Agora estamos de volta de verdade? Perguntei. Estamos. E não vamos mais ver aquela criatura causando problemas. Ela fez uma pausa. Era grande, não era? E má. Eu nunca tinha visto uma daquelas. Se eu soubesse que seria tão velha e tão grande e tão má, eu não teria levado você. Eu estava feliz que ela tivesse me levado. E então ela completou. Mas eu queria muito que você não tivesse soltado a minha mão. Mas mesmo assim, você está bem, não está? Nada deu errado. Não houve danos. Sim, eu estou bem, falei. Não tem nada com que se preocupar. Eu sou um soldado corajoso. Era isso que meu avô sempre dizia. E então eu repeti as palavras dela. Não houve danos. Ela sorriu para mim, um sorriso radiante e aliviado. E eu torcia para que o que acabara de dizer fosse verdade.